Maoê! Olá! Sejam bem-vindos. Olá, eu não sei o que é isso. Eu também não sei, eu só te imitei. Eu não Eu não sei. tenho personalidade, você fez, eu fiz também. Um dia, se a gente souber começar esses vídeos, a gente vai ser muito famosa. Até então, até lá a gente não vai ser nada. Tá tudo bem. Nós somos o podcast Pátria Amada Criminal, nós estamos no Spotify, no Deezer e nos agregadores. E nós estamos no Instagram também, você acha a gente no Pátria Amada Podcast. E esse canal do YouTube é como se fosse uma extensão do nosso podcast, onde a gente fala de crimes e histórias bizarras, com uma pitada de bom humor e uma grande pitada de sarcasmo e ironia. Mas sempre respeitando as vítimas. Sim, mas não os assassinos. Mas não os assassinos. Sorry. Bom, eu acho legal que hoje a gente vai falar de celebridades. Chique. Assassinatos em Hollywood, conspirações, assim. Vocês, popirotos, ou pessoas que não nos conhecem ainda pelo podcast, só estão nos assistindo agora no YouTube, preparem suas teorias da conspiração para entender o que aconteceu aqui, porque esse é um caso que, assim, eu costumo ser uma pessoa meio cética, mas eu já peguei o meu bloquinho de conspirador e já tô, tipo, anotando coisas e falando, o governo! Preparem o chapéuzinho de papel alumínio. Exatamente, prepare o chapéuzinho de papel alumínio, seus bloquinhos, e aquele seu meme que fala aliens, mas não são aliens dessa vez, é apenas uma conspiração governamental. É um caso não resolvido. Ou seja, a gente normalmente no YouTube pega mais caso resolvido, né? Esse vai ser um não resolvido para a nossa listinha. E depois que você ouvir isso, conta aqui embaixo o que você acha que aconteceu. Hoje nós vamos falar do assassinato de Scott Ruffalo, que, como vocês devem ter percebido pelo sobrenome, é irmão do nosso querido Hulk, Mark Ruffalo. Que é um dos melhores atores, tanto do profissional quanto do pessoal. Sim. Gente, ele é muito fofo. Ele é a pessoa mais fofa da face da Terra. E tem, inclusive, a gente vai falar um pouco da percepção dele sobre o que aconteceu. O Scott era o irmão mais novo dele, tá? E o Scott, isso chega a ser curioso, o Scott atingiu a celebridade, na verdade, antes do Mark. Ah, Mas no campo. Mas no campo de trabalho dele, na verdade. O Scott Ruffalo, em 91, ele conseguiu uma licença em cosmetologia e ele trabalhou nos maiores salões de Santa Mônica e de Beverly Hills, inclusive o salão do Giuseppe Franco, que é conhecido, é um dos salões mais conhecidos de lá. Até que em 2001, as gaivotas, pausa para ouvir as gaivotas fazendo Desculpa, gente, não posso evitar. Eu não controlo elas, a casa é delas, eu apenas moro aqui. Mas enfim, em 2001, o Scott abriu o próprio salão, que chamava Ruff Inc., e ele era um dos hairstylists mais famosos de Hollywood. Inclusive, entre os clientes fixos dele, a gente pode citar o Champagne, o Benício Del Toro, e tinha inclusive membros da família real da Arábia Saudita que voavam para Beverly Hills só para cortar o cabelo com ele. Nossa! Sim. Ele era extremamente famoso, extremamente bem sucedido nesse campo, mas isso não quer dizer que ele fosse uma pessoa snob ou pretensiosa. Inclusive, ele era conhecido pelo trabalho de caridade que ele fazia. Ele cortava, estilizar peruca, né? Ele cortava de graça, estilizava perucas para pessoas com câncer de graça. Bem coisa da família Ruffalo mesmo, né? Sim. E além disso, ele ajudava atores que estavam começando na carreira e não tinham dinheiro. Então, se você era um ator começando e você tinha uma audição, um teste, ele cortava o seu cabelo de graça para você no salão dele. Ou seja, ele era uma ótima pessoa, o que tudo indica. Mas, assim, obviamente, como quase toda celebridade em Hollywood, ele era uma pessoa que tinha uma vida social bastante ativa, gostava muito de festar. Ele era casado, mas a gente não sabe muito como é que era a relação dos dois, porque muito embora eles fossem casados, eles não moravam juntos. Ele e a esposa, sabe-se que quando tudo aconteceu, eles ainda estavam casados, ele inclusive tinha adotado a stepdaughter dele,
que era filha da esposa dele com outro casamento, mas ele morava num apartamento em Santa Mônica e ela morava numa casa no subúrbio. Ok. Mas tudo bem, até aí, né? Porque ele queria morar perto do trabalho, de Hollywood, da badalação, e ela queria uma vida mais tranquila no subúrbio com as crianças. Sim, provavelmente. A única passagem pela polícia que ele tem aconteceu em abril de 2002. Ele foi sentenciado por possuir uma substância controlada para venda. Olaplex. Naquela Não, antes fosse, mas não, não era o Laplex. A gente não sabe que substância é essa, a gente só sabe da acusação, né? Mas a gente sabe basicamente que ele foi pego com. Quando você diz, só para explicar para os ouvintes, para não parecer que ele era um traficante cabeleireiro, não. de Quando você. O traficante da Olaplex. Com 2 secadores de cabelo na mão, né? Say hello to my little friends! Não, não foi isso que aconteceu. Quando você é pego com uma. Eu sei que nos Estados Unidos é assim, no Brasil eu não tenho a menor ideia, mas talvez seja, talvez não sei. Eu sei que nos Estados Unidos, quando você é pego com uma determinada quantidade de droga, mesmo que você tenha um vício e essa quantidade seja só para você usar, se ela passa de um limite X, você é condenado por ter uma quantidade de droga para venda. Eu acho que no Brasil é assim também, não é? É. Sim. Eu não sei, é possível. Então contem para nós se é assim no Brasil também. Como é que você sabe que a gente não sabe? Exatamente. Muita Então, assim, coisa. o que a gente sabe é que ele tinha uma grande quantidade de opioides, eram opioides na época no apartamento dele, mas não se sabe de nenhuma relação dele com o tráfico, então supõe-se que seja para consumo próprio. Mas foi a única passagem dele pela polícia. Então, beleza, mas vamos adiantar tudo isso 6 anos para 1º de dezembro de 2008. Toda essa tour maluca começou quando a polícia recebeu uma ligação anônima de um cara falando que seria bom eles mandarem uma ambulância para casa do Scott Ruffalo. E aí, no que chegou, né? Ele ligou pro 911, né? Pelo lugar que você liga, tipo, a emergência deles. Então, eles mandaram uma ambulância e uma viatura de polícia. E quando eles chegaram lá, eles encontraram o Scott sentado numa cadeira da sala do apartamento, com uma bala na testa e a arma na mão esquerda, segurando ele ainda estava segurando a arma na cena do crime. Ok. O que por si já é um pouco shady, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa atira na própria cabeça, normalmente, ou atira em qualquer outra parte do corpo dela mesma, o próprio tranco da arma faz com que a pessoa solte a arma. Então, normalmente em casos que você tem um suicídio ou um possível suicídio, é muito difícil que a arma ainda esteja na sua mão. E também eu fico pensando, se ele atirou na testa, vamos supor que ele tá com a arma aqui, assim, ou assim, e daí, tipo, só o tranco da arma é Sim. capaz dele não conseguir atirar. Eu não sei. Você sabe? Comenta aqui. Sabe, você Interaja conosquinho. E comente aí, nos comentários. comente. Comente nos comentários. Perito de armas, perito criminal, nos conte. Fala que a gente te escuta. Escreva que a gente te lê. Mas, enfim, a polícia já achou a situação bem shady. Primeiro, ele foi encontrado, ele estava vivo ainda, ele foi levado para o hospital. Estava vivo, ele não tinha morrido. Ele foi levado para o hospital e ele ficou 7 dias na UTI. E aí a família optou por desligar os aparelhos e ele acabou morrendo. Começa então a investigação. A primeira coisa que a polícia pensa é: se ele apenas se matou, como que alguém ligou e mandou a ambulância para lá? Porque ele morava num apartamento, ele não morava numa casa. Mesmo que, vamos supor que você é um vizinho que você escutou um tiro, você não vai saber de onde é. Não tem como. Você vai ligar pro 911 e falar: eu escutei um tiro, talvez tenha sido do andar de cima ou do andar de baixo, mas você não vai saber. Você não vai falar para a polícia: vá para casa do Scott Ruffalo. Então, isso já foi considerado bem shady. E aí, observando a CCTV da cena do crime, eles viram uma mulher e um cara saindo do apartamento dele minutos antes da ligação acontecer. Ok. Plot thickens. E eles descobrem que essa mulher, o nome dela era Shaha Adam. A Shaha, ela
ela se descrevia como uma mulher de negócios de sucesso de 26 anos. Era assim que ela se descrevia para a sociedade. Ela é toda blogueira. Sim, bem blogueira, mas na verdade, porque você para e pensa, nossa, uma mulher de negócios bem sucedida aos 26 anos, né? Normalmente, se você começou um negócio com 26 anos, você ainda tá correndo pro rolê rodada, certo, né? Mas aos 16 anos você ainda tá correndo muito. Basicamente, ela era ninguém mais, ninguém menos do que a neta do Sheikh Kamal Adhan. Ou seja, ela era uma princesa da Arábia Saudita. Ah, ok. O homem que foi visto com ela era o namorado dela, que chamava Brian Scofield. Hum, Obviamente, a polícia foi atrás dela, interrogou ela, e a versão dela, o que ela disse que aconteceu, né? Ela disse que estavam lá ela e um homem que chama Christian Mirades, que era amigo do Scott. Ela e o Christian não se conheciam até aquele dia. hum, Ela disse que ela tinha emprestado a Land Rover dela pro Scott e eles tinham combinado que ela iria buscar o carro na sexta-feira, no dia 1º de dezembro de 2008. Ela disse que ela chegou lá para pegar a chave, acabou ficando um pouco com ele, porque eles eram amigos. O Christian estava lá com ele, tinham outras pessoas lá com eles. ok. E ela comenta que ela estava em outro cômodo quando ela escutou ele falando algo sobre roleta russa. Nisso, ela disse que ela ouviu um tiro. Quando ela olhou na sala de novo, ela viu que ele estava morto. E que ela disse que ela ficou apavorada, ela saiu correndo do apartamento, ligou pro namorado dela. E o que eles viram na CCTV foi o namorado dela vindo buscá-la e os dois saindo no carro dela. O Christian disse que saiu correndo por outro lado e ligou para a polícia. Todas. E aí, em que. Vamos lá. Tanto ela deu essa versão com o advogado dela presente, o advogado dela falou que realmente a cliente dele foi inconsequente e burra de ter saído da cena do crime sem chamar a polícia. Mas para você ver, veja bem, esta pobre menina, princesa da Arábia Saudita, ela ficou nervosa. Uma arma foi disparada, um tiro foi disparado. Ela correu, ela fez o que qualquer jovem faria numa situação similar. Tanto o namorado dela quanto o Christian deram a mesma versão da história dela, muito parecido, inclusive, parecido demais, para ser uma coincidência, para não ser algo ensaiado. E Uhum. aí a polícia falou: não, tudo bem, eles estavam brincando de roleta russa, ok. Com quem? Quem mais estava lá? Nenhum dos três quis responder quem mais estava na casa. Mas eles dizem que eles não participaram. Ok, então eles não participaram, então o Ruffalo tava jogando roleta russa com outro. Sozinho, com os amigos imaginários dele. Não se sabe com quem. Qual que é o detalhe aí? Os depoimentos, tanto o único depoimento desses três que foi divulgado a público foi o dela. O depoimento do Christian e do Brian, eles não foram divulgados ao público, só a polícia tem até hoje esses relatos, esses depoimentos nunca foram ao público. Nossa, gente. A única coisa que foi divulgada para a imprensa foi que os relatos dos dois eram iguais aos relatos dela. Então, assim, basicamente, a Charra falou que isso aconteceu, foi isso que aconteceu, os dois confirmaram, ok. Mas eles confirmaram como? Não, eles só confirmaram. A gente pode ver o que eles falaram? Não. Esse caso ainda está sendo investigado. E aí aconteceu uma coisa muito estranha. Eles foram liberados antes de sair o relatório da autópsia. Eita. Então, assim, os três foram soltos. Talvez o fato da Charra ser uma princesa saudita tenha tido a ver com isso. Realmente, né? Ou seja, a Charra ela era conhecida tanto pelo consumo de drogas quanto pelo ritmo intenso de rolês. Assim, ela era amiga íntima da Paris Hilton, da Lindsay Lohan. Ah, Ela era vista em um monte de balada, em um monte de festa. Basicamente, pensa que é uma pessoa com muito dinheiro, nenhuma obrigação e todo o tempo livre do mundo para fazer o que ela quiser. nossa. Ela se descreve como uma mulher de negócios, mas ela não tinha uma empresa, ela não tinha uma loja, ela não tinha nada. Ela era Ela uma mulher. tem negócios. Ela era uma mulher de negócios, os negócios dela eram ser neta do rei da Arábia Saudita, lá, do sheik da Arábia Saudita. Era essa a ocupação dela. CEO of the party. Nada contra, né? Inclusive, se fosse eu, talvez eu também fosse uma mulher de negócios. Acho que eu sei lá o que eu ia fazer.
fazendo, eu ainda seria essa mulher de negócios aos 34. Nossa, não, eu fico pensando, o que eu faria se eu fosse uma princesa da Arábia Saudita? Ai, nossa. Em primeiro Eu lugar. acho que eu ia ser aquela pessoa que fica estudando coisas aleatórias que nunca vão servir pra nada prático, sabe? Tipo, história da arte medieval, sei lá, no cantinho, no cu da Grã-Bretanha, no século XI. Eu ia estar lá, olha que interessante, esses murais. Eu ia ser bem aquela, eu quero fazer um filme. Tipo, eu quero fazer um filme. Nossa, boa, eu ia super produzir alguma coisa, nada a ver, assim. Um filme, tipo, escrito, dirigido e feito. Só ia contratar um monte de gente e falar, eu quero fazer esse filme. E aí fica lá no estúdio olhando e falando, não, isso não. Não, mas o dinheiro é meu. Não. Meu. Eu ia ser bem. Eu acho que eu ia fazer umas coisas loucas, assim. Mas enfim. Eles foram soltos antes de sair o relatório da perícia. E aí saiu a perícia, saiu o resultado da autópsia. O que eles concluíram? Que a bala na cabeça do Scott não correspondia a um suicídio por roleta russa. Por quê? A bala entrou na cabeça dele em um ângulo de 45 graus de cima. Então, assim, a pessoa que atirou nele. Aqui, né? Ele foi assim. Não, a bala entrou, o projétil entrou no ângulo de 45 graus, ele voou no ângulo de 45 graus. Então, a pessoa que atirou não foi ele mesmo. Tem outra coisa, normalmente, tanto em caso de suicídio quanto em caso de roleta russa, existe suicídio por roleta russa como causa de morte nos Estados Unidos. Esses dois tipos de lesão, eles são marcados porque na ferida você encontra vestígios de pólvora e você encontra marcas do rebote da arma. Uhum. E a pessoa que foi encontrada, a pessoa que atirou, ela tem também resíduos de pólvora na mão dela, porque ela atirou nela mesma. E a ferida também ela tem queimaduras, porque o disparo da arma ele deixa a arma muito quente, então um buraco de bala resultante de um suicídio por roleta russa deveria ter pólvora, queimadura e alguns hematomas decorrentes do tranco da arma, e a mão dessa pessoa deveria estar com resíduo de pólvora. Ele não tinha resíduo de pólvora na mão, e a ferida não tinha nenhum tipo de queimadura, não tinha resíduo de pólvora. Né? Então, assim, para a ferida, para o buraco de bala ter sido feito como uma brincadeira de roleta russa, ele precisaria ter um braço de uns 3 metros de comprimento que ele usaria para atirar nele mesmo dando a volta, assim, tipo, a distância. E a distância. Porque não daria nem para ele usar outra coisa, porque a mão dele deveria. Tipo, não tinha pólvora, entendeu? Tipo, é verdade, tem isso. Nem se ele tivesse uma mão de 3 metros, ele conseguiria se acertar. Então ele teria que estar com uma luva e ter uma mão de 3 metros de comprimento que ele poderia usar para dar uma volta nele mesmo e atirar. Que obviamente. Não. Sobreviveu o suficiente para descartar a luva em um lugar que a polícia nunca encontrou. E aí, na arma, tinham 2 digitais dele, porque a arma era dele, e de nossa amiga Charra. Nossa, foi ela. Quando ela foi questionada, ela foi chamada mais uma vez para interrogatório, e ela disse que sim, tinham digitais dela na arma, porque quando ela entrou no apartamento e ela viu a arma lá, ela ficou muito assustada e ela colocou a arma em outro lugar. Ela pegou a arma e afastou. Mas. Não, desculpa, ninguém que fala, eu fiquei muito assustada com uma arma, gente, então eu vou pegar essa arma e eu vou colocar em outro lugar. Se você tem medo de arma, você tem medo de pegar a arma e ela disparar. Porque você não tem experiência nenhuma com arma, então você tem medo de arma. Você não vai chegar, olha, uma arma, tenho muito medo, vai lá, pega. Não. Pois Como que é o nome dela? Sasha? Charra. Charra. Sasha. Pobre Sasha. Não fez nada, é Charra. Charra, não. Charra Adam, o nome dela. E aí você pensa na revolta que gerou nas pessoas. Depois que ela falou isso, a resposta da polícia foi: tudo bem. Não testaram resíduo de pólvora na mão dela, só deixaram ela sair. Claro, porque ela é riquíssima. Não só rica, né? Porque prendê-la também seria uma crise política com o governo saudita, provavelmente. Exatamente. Aliás, a Arábia Saudita... Gente, a gente precisa conversar mais sobre a Arábia Saudita. Porque 15 pessoas das 19 que estavam envolvidas no 11 de setembro eram da Arábia Saudita. A Arábia Saudita manda gente para... Tipo, mata gente nas embaixadas. A Arábia Saudita persegue... Ela comete crimes absurdos e todo mundo só fala assim... Também! O nome disso é petróleo. Gente, só porque... Sabe, tipo, ninguém fala nada, assim, todo mundo fala...
O Irã não pode se mexer, não pode respirar, que tá todo mundo querendo invadir o Irã. Em qualquer lugar do Oriente Médio, ninguém pode se mexer, ninguém pode se espreguiçar. Iraque. Todo mundo vai lá se infiltrar e se enfiar lá. Agora, a Arábia Saudita, ela literalmente mata gente ao redor do mundo e todo mundo fica. Se continuar assim, eu vou fazer alguma coisa contra você. É. E aí o que aconteceu foi. Na verdade, o que aconteceu foi que nada aconteceu feijoada, né, nesse caso. O que aconteceu, na verdade, foi que a polícia mudou. Durante a investigação, no começo, eles tinham falado que o caso tinha sido descrito como suicídio por roleta russa. Eles mudaram o caso, eles colocaram que foi um homicídio. Porque o relatório da perícia não deixou ninguém. Foi um homicídio com tiro na cabeça, motivo desconhecido. E o caso ficou aberto. Em 2012, a Shahradan foi encontrada desacordada na rua em Beverly Hills. Ela foi levada para o hospital, mas ela acabou morrendo de overdose de heroína. Eita. Então, assim, nenhum dos outros, nem o ex-namorado dela, né, nem o Brian, nem o Christian, chegaram a ser interrogados de novo sobre o que realmente aconteceu naquela noite. E o Mark Ruffalo, em 2010, ele deu uma entrevista para o New York Daily. Ele é super discreto, mas ele fala assim. Ele deu uma entrevista em 2010 e ele deu uma entrevista em 2013 para falar especificamente sobre o caso do irmão dele, né? Em 2010, ele disse que ele estava extremamente frustrado com a investigação, porque, primeiro, a polícia não tinha. Ele falou que a polícia barely had a budget, a polícia mal tinha um orçamento para investigar o caso. O que já era errado, não só por ser um homicídio, tipo uma execução, né? Porque o cara tomou um tiro na cabeça. Mas assim, a gente parando pra pensar, eu sei que isso não deveria ser considerado em Hollywood, assim, todo mundo deveria ser julgado igual, todo mundo deveria ter a mesma atenção da polícia, mas era uma celebridade de Hollywood que foi executada e ninguém procurou mais respostas, sabe? E mesmo que não fosse uma celebridade, a família estava pressionando, era um caso que teve uma super atenção da mídia e a polícia ficou feliz com. Fazer o quê, né? Ele falou que a polícia nunca deu nenhuma satisfação para ele, porque mesmo que a polícia não divulgue na mídia, normalmente a polícia dá updates do caso para os familiares. E ele disse que ele nunca recebeu nenhum update da polícia. E ele falou que isso era extremamente dolorido para ele. E ele descreve toda a experiência dele com a polícia de Los Angeles como frustrante. O que eu acho que, assim, acompanhando True Crime e tudo mais, eu acho que é como a maioria das pessoas descreve a relação deles com a LAPD, né? Com a polícia. Sim, é verdade. Pior que é verdade. Infelizmente. Nossa, bom, gente. Dália Negra, né? Em 2013, ele deu outra entrevista falando. Ele falou de várias coisas, mas ele também falou sobre o caso. E ele disse que isso, em 2013 já faziam 5 anos que tinha acontecido o crime. Ele disse que o caso, que a polícia seguia não dando nenhuma satisfação para ele. A única coisa que a polícia disse para ele é que o caso seguia aberto, que o caso ainda não foi colocado como cold case. Até hoje o caso ainda está aberto, tá? O caso não foi arquivado. E o que ele disse, quando perguntaram para ele como que você supera isso, a resposta dele foi: você não supera. É uma dor que vai ficar com você pro resto da sua vida e o que acontece é que você aprende a conviver com ela. Eu penso no meu irmão todos os dias. E depois que meu irmão morreu, eu comecei a fazer personagens que me lembravam ele. E ele fala que isso segue com ele, para vocês terem uma ideia, hoje ele tá para lançar eu não sei se é um filme ou uma série, eu acho que é uma série na HBO que chama I Know This Much Is True, que ele interpreta gêmeos. E ele fala que ele inspirou o personagem principal no irmão dele. Ele fala que quando ele vai pensar em trejeitos para fazer o personagem ou frases, ele pensa em coisas que o irmão dele diria ou faria. E ele encerra a entrevista falando que ele sabe que é pesado, mas que a mensagem que ele quer passar para as pessoas é que coisas ruins vão acontecer com a gente de qualquer forma. Algumas piores, algumas menos piores, e o que importa é como você aprende a lidar com essa dor e com essa perda e a incorporar essa dor e essa perda de formas positivas no seu dia a dia. E ele disse que essa foi a forma que ele encontrou. A forma que ele encontrou foi de trazer o irmão dele à vida do jeito que ele sabia, que era colocando o irmão dele em papéis. Lidar com a coisa de forma construtiva, né, e criativa, e que
possa trazer entretenimento e educação para as pessoas, acho que é a melhor forma, realmente. Sim. Não tem como E pedir melhor. é esse o caso, gente. Eu sei que é um pouco frustrante. Até hoje o caso segue aberto. A gente não. A gente muito provavelmente é triste falar isso, mas acho que a gente nunca vai saber o que aconteceu, porque a Não. pessoa que poderia contar morreu, e as outras duas que talvez o namorado dela não estava lá, mas ela com certeza contou pra ele, mas ele não vai falar, porque. A polícia, ninguém dos Estados Unidos nunca vai investigar a Arábia Saudita. Não pode Não. esquecer. A Europa também não. Ninguém nunca vai tentar investigar a Arábia Saudita. Ninguém mais poderoso que a Arábia Saudita vai investigar a Arábia Saudita e ninguém menos poderoso que a Arábia Saudita tem condições de investigar a Arábia Saudita. E é o que a gente vê, né? Isso eu achei meio interessante. Não interessa se você é uma celebridade de Hollywood, você nunca vai ser mais poderoso do que quem comanda o petróleo. É. Nossa, é verdade. Porque é um negócio que, assim, a gente só vai descobrir o que aconteceu se algum dia algum dos irmãos. Porque ela era uma das princesas, né? Normalmente, se não me engano, são 7 ou 8 filhos, tipo, irmãos que ela tinha. A gente só vai saber o que aconteceu se algum dos irmãos dela, por algum motivo que a gente não sabe, tiver um peso na consciência e decidir contar o que aconteceu. Ou daqui 100 anos, quando todo mundo estiver dirigindo carros elétricos e a gente não precisar mais de petróleo. Sim, isso é verdade. Então, daqui 100 anos, a gente faz um outro vídeo. Mas acho que daqui a 100 anos a gente não vai saber o que aconteceu. Tipo o caso da Dália Negra, a gente nunca vai saber o que aconteceu. O que vai acontecer daqui a 100 anos é que esses casos não vão mais ficar sem serem resolvidos. A gente vai saber na hora que aconteceu, porque ninguém vai precisar de petróleo. Mas o que passou, porque você desenterrar o que passou, você tá desenterrando um monte de culpa, né? Ah. Porque a polícia se omitiu. Hum. Gente, assim, ninguém que tava lá era um criminoso experiente, nem um perito expert a apagar evidência. Era um monte de moleque mimado que fez alguma merda, basicamente. Não foi um negócio que, tipo, nossa, não, foi tão bem feito que ninguém sabe o que aconteceu. Não. Foi bem mal. Todo foi bem mal feito e a gente muito provavelmente sabe o que aconteceu. A gente não sabe o motivo, mas a gente sabe o que aconteceu. É que quem era responsável por fazer, por pegar as pessoas que fizeram isso, teve seus motivos para decidir fingir que não entendeu o que aconteceu e nada acontece, x-bacon, sei lá. E o motivo é dinheiro. É. Mas então, escreve pra gente aqui nos comentários, deixa o seu comentário e fala o que você acha que aconteceu. E segue a gente no Spotify, Deezer e agregadores. As Bom, minhas fontes vão estar todas aqui embaixo, se vocês quiserem conferir. E contem suas teorias para nós, como a Nath disse. E sejam exatamente. bons. E sejam bons. E por favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo e confere todos os nossos vídeos, porque não são todos, não são muitos, mas são todos bem legais. Eu juro. E não brinque de roleta russa. Não. E se brincar, não me chame. Tchau. Tchau.